Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, gente, o programa Fala Carlão é a semana agroambiental no programa Fala Carlão e hoje Deus ajuda a gente sempre. Olha, embaixador, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Olha, é uma alegria estar aqui na Fiesp, que juntou gente incrível para nós termos uma grande força de Brasil, de todas as áreas reunidas, para a gente fazer da COP30 um momento extremamente positivo para o Brasil. Uma coisa que o senhor conclamou aqui, a gente já está na nossa terceira COP, e esse ano a gente vai para o Azerbaijão, ano que vem a COP30 aqui no Brasil. A gente precisa cozinhar a COP, precisamos ser cozinheiros desta COP. Exatamente. E acho que o senhor trouxe essa mensagem aqui. Tem uma dimensão da COP que já vem carregada de reuniões de vários processos, mas tem certas prioridades que têm que ser cozinhadas aqui no Brasil para que nós levemos ao mundo essas prioridades. Quer dizer, o senhor precisa, a gente precisa, qual que é o papel da iniciativa privada neste ponto? É central porque a COP do clima é uma reunião essencialmente econômica. Todos os países estão tendo que fazer esforços e sacrifícios para se adaptar a essa nova economia de baixo carbono. Então, o setor privado tem que não só contribuir pela tecnologia, pela experiência e pela importância dos próprios negócios, mas, sobretudo, eles é que têm a noção da realidade, do custo dessa transformação para uma economia de baixo carbono. Então, não há economia se não houver o setor privado e, portanto, o setor privado tem um papel absolutamente essencial, uma contribuição enorme a dar. Agora, eu penso que o Brasil, por onde eu ando, eu só recebo, assim, as pessoas do mundo inteiro com quem eu converso, elas falam muito que o Brasil é a salvação da lavoura. Pois é. Não, eu acho que o Brasil tem tantos Brasis, né, que todos os países acabam se identificando com o Brasil. O Brasil tem alta tecnologia, o Brasil infelizmente ainda tem pobreza, o Brasil tem floresta, mas o Brasil tem indústria. Então, nós conseguimos dialogar com todo mundo. Como é que a gente sai da COP maior do que a gente vai entrar nela? Sendo cada vez mais Brasil. Olha só, gente, esse é um Fala Carlão homenagem aqui. O Hugo Canha está recebendo uma homenagem especial. E quem quer falar sobre essa homenagem está aqui do meu lado, que é o Jacir Costa Filho, presidente aqui do COSAG. Como é que é essa homenagem, hein, Jacir? O Hugo está recebendo o título de cidadão de Araçatuba, um reconhecimento muito importante, porque o Hugo sempre vislumbrou o progresso daquela região e agora, como presidente da UDOP, ele está estimulando bastante o desenvolvimento daquela cidade, da agroindústria naquela cidade e principalmente trazendo o ensino profissionalizante, voltado para o setor sucroenergético, que tem um grande peso na região oeste do estado de São Paulo, para dentro da UDOP e para dentro de Araçatuba. Então é um reconhecimento muito grande para o Hugo, que é um amigo caro, que eu conheço há muitos e muitos anos. O Hugo milita no setor de cana-de-açúcar há mais de 3 décadas e é uma referência. Então, parabéns Araçatuba, parabéns Hugo Canho. Ô Hugo, parabéns aqui do programa Fala Carlão e você já fica com essa dívida comigo para acertar uma entrevista aqui para o programa Fala Carlão, viu? Merecida homenagem. Parabéns, viu, Jacir? Obrigado aí pela oportunidade, Carlão. A senhora começou a sua colocação, eu queria até perguntar para a senhora poder trazer esse raciocínio.
O mundo mudou uma barbaridade, né? Eu acho que esse é o ponto, né, Isabel? O mundo mudou muito. Essa discussão climática que a gente teve um belo debate hoje aqui na FESP, 10 anos depois do Acordo de Paris, que vai ser celebrado ano que vem aqui no Brasil, na COP30, tudo mudou. As condições geopolíticas do mundo mudaram, as sociedades estão em movimento, né, e as pessoas não percebem isso. O impacto da chamada convergência de era climática, biológica e digital-tecnológica é sem precedentes. E, portanto, o desafio de um país feito o Brasil, que é um país que tem alternativas para lidar com o enfrentamento da questão climática do ponto de vista econômico, tecnológico e com impactos sociais positivos, tem que ser muito bem observado. O Brasil tem que olhar isso de uma maneira muito pragmática e construir, sim, as condições de regulação, as questões macroeconômicas, espaço fiscal, enfim, o que precisa acontecer no Brasil nos próximos 5 anos para que a gente possa operar no mundo como, de fato, um provedor de soluções, né? E sair dessa ideia de que de potência, nós temos que trabalhar muito, tá, para transformar essa realidade, e essa realidade passa pela agricultura, essa transformação de economia, essa transformação de descarbonização. Um dos pilares da economia brasileira descarbonizada é, sem sombra de dúvida, a agricultura, né, o uso da terra e, obviamente, além do desmatamento, de combate ao desmatamento, e uma visão econômica, tecnológica muito inovadora do papel da agricultura no Brasil, nos mercados nacionais, nos mercados internacionais. Que papel é esse que o Brasil vai, desde alimentos até combustível, a segurança mineral, enfim, tudo que envolve o desafio das cadeias produtivas do agro brasileiro. E precisa fazer um debate sobre isso e precisa que o setor privado se engaje. E foi muito positivo o debate hoje aqui na Fiesp. A senhora deixou muito claro, é preciso trabalhar e trabalhar duro, né? Duro, não tem descanso, não se iludam. O mundo é muito duro, as discussões, o Brasil é muito competitivo, nós temos que assegurar acesso a mercados, nós temos que assegurar modelos de negócio, temos que assegurar financiamentos, temos que dar condições de sermos mais competitivos. Nós já somos competitivos, temos que ser mais. Temos que entender o papel do mercado brasileiro, além do mercado internacional, do consumidor brasileiro. Nós temos um país que vai estabilizar uma população de 250 milhões de habitantes, quer dizer, isso é um mercado importante. Então, eu vejo muito internacionalmente, porque vão produzir isso, vão produzir aquilo, que mercado, vão competir, mas tem um mercado nacional. E o Brasil tem tecnologias, o Brasil tem SAF, biocombustível, quer dizer, nas alternativas energéticas, do enfrentamento do problema climático, que é um problema de substituição de combustíveis fósseis, o Brasil tem uma das alternativas sob o seu domínio, que é biocombustível. Sim. Temos um papel importante em eólica, temos um papel crescente em solar, entendeu? O Brasil, na própria questão nuclear, o Brasil tem espaço para discutir isso de outro jeito, e o Brasil pode ser, como foi dito aqui, uma referência no mundo numa das soluções que é a biocombustível. Segunda geração, desde a questão de aviação, de como é que a nossa indústria vai ser impactada, como é que é isso? Mobilidade, as cidades, um país 87% urbano. Então, nós temos que entender o papel da agricultura nessa contemporaneidade, né? Se fomos capazes, há 50 anos atrás, de tomar uma decisão de não mais importarmos alimentos e nos transformamos no que nós transformamos, qual a decisão estratégica, ou quais as decisões estratégicas que o Brasil precisa tomar hoje para ser uma agricultura muito competitiva, campeã e provedora de soluções para o mundo nos próximos 30, 40 anos, numa era climática. É essa a decisão de hoje, não tem como postergar mais. Sim. Agora, isso precisa do setor privado, como eu falei, precisa de outros adultos na sala. Isso não é uma questão só de Brasília, só da Esplanada, isso é um debate. O deputado Arnaldo Jardim mostrou aqui vários pontos positivos da performance do Congresso Nacional e uma leitura de imagem reputacional, às vezes negativa, muito negativa, percebida pela sociedade brasileira e pela questão internacional. Nós temos que reverter isso, nós temos que trabalhar e, obviamente, reconhecer aquilo que estiver errado, corrigir o rumo. Sim. Tem que corrigir, não tem que desmontar a agenda ambiental, tem que construir. O Brasil é um país que não tem que separar, de maneira nenhuma, a proteção ambiental da produção, da produção de alimentos. E acho que nós temos que abandonar, deixar de lado essa história de negacionismo. Tanto, sim, se há um negacionismo por parte de alguns climático, acho que não cabe mais, vejo o que está acontecendo, e por outro lado também há às vezes eu percebo que há um negacionismo por parte de alguns atores da agricultura. No meio dos dois tem o Brasil. Sim. Vamos deixar isso de lado, vamos cuidar do Brasil, vamos parar de falar mal do Brasil. Acho que o Brasil tem que cuidar do Brasil, o Brasil tem que vir para essa COP mostrando o que nós somos, de positivo e que nós vamos corrigir. Porque também todo mundo tem problema. Sim, agora, claro, nós temos mais soluções do que problemas. Então, eu acho que esse é um engajamento e um grande pacto político, como foi sugerido aqui com a sociedade brasileira, para entender que história é essa
de viver num mundo que tem risco climático. Nós temos que entender isso e não ter medo, não é narrativa em tragédia, narrativa em que você consegue ser provedor de soluções e se prevenir das tragédias. Pois é. Ministra, a gente parece que o agro, assim, a gente está acostumado, né? Eu viajo o mundo inteiro, todo mundo fala da importância do agro do Brasil. A gente está mais ou menos com aquele aluno, que é o melhor aluno da sala, mas ele tem coisas para aprender. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, assim, pontualmente, quais são as perguntas, os desafios que, na sua visão, o agro precisa enfrentar? Primeira coisa, precisa ter métrica. A gente tem soluções, mas a gente não tem, o fazendeiro no Brasil, o produtor rural não tem métrica, ele não tem documentado aquilo. Isso está associado às cadeias produtivas e à transparência das estruturas de negócio e acesso a mercado. Então, você tem que documentar. Se não tiver documentação, se não existe. Não, como eu chamo greenwashing, eu faço, mas ninguém sabe. Quer dizer, há anos o Brasil faz fixação de carbono e solo, Sim. O Brasil trabalha lavoura pecuária, o Brasil tem plantio sobre palha, agora os Estados Unidos estão descobrindo isso, não sei o quê. Plantio direto, já faz desde imagina, lá eu cresci ouvindo isso. E hoje estão descobrindo isso. Ah, muito bem, isso precisa ser documentado, isso precisa ser um ativo de narrativa brasileira. Entendi. Mas eu queria que o Jacir Costa Filho, que é o presidente do COSAG, falasse um pouquinho, fizesse um resumo para nós das mensagens que nós recebemos aqui hoje. Nós tivemos uma discussão muito rica, né, Carlão? Nós tivemos aqui a presença da ex-ministra Isabela Teixeira, do embaixador Correia do Lago, que é o coordenador das atividades em preparação para a COP30. Nós tivemos aí uma introdução do Paulo Hartung. O Paulo Hartung milita nesse setor há muitos anos e hoje ele é presidente do IBA, que trata de árvores plantadas e com isso ele tem uma grande atuação e uma grande presença nesse setor. E foi concluída pelo Joaquim Levy. O Joaquim Levy, aqui dentro da Fiesp, ele lidera o grupo do mercado de carbono, que é um assunto bastante importante para a indústria paulista, para a indústria brasileira, e foi discutido de uma maneira muito ampla como que a gente pode fazer uma mensagem única do Brasil, sem os antagonismos de ambientalista versus ruralista, de indígenas versus ruralistas. Então, nós precisamos ter uma mensagem do Brasil para mostrar aquilo que o Brasil tem de bom. E essa foi a grande conclusão, o grande clamor que foi feito tanto pelo embaixador, como também pela ministra. Então, essa conclusão que a gente tem uma grande oportunidade que nós temos de aproveitar. O Brasil tem uma oportunidade única de mostrar que ele é uma grande potência agroalimentar e que o Brasil tem características muito importantes socioeconômicas para mostrar para o mundo que precisa aumentar a preservação. E uma outra conclusão que foi trazida aqui pelo Joaquim Levy é que a gente tem um grande inimigo da mudança climática, o uso de carvão. Hoje, o grande poluidor do mundo é a China, que emite 30% do total de emissões globais e 65% da energia chinesa vem do carvão. Então, a gente fica numa contradição muito grande, olhando o pequenininho, né, que contribui muito pouco para as emissões, e esquecendo aquele que realmente é o grande emissor. Então, esses pontos de alerta também foram discutidos aqui dentro. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem de levar. Nós temos muito para mostrar, não podemos nos envergonhar de nada do que nós somos, porque nós somos hoje uma grande potência agroalimentar. Maravilha, gente. E para você assistir na íntegra as entrevistas que eu gravei aqui com o embaixador André Correia do Lago e com a Isabel Teixeira, você continua acompanhando firme aqui a nossa Semana Agroambiental do programa Fala Carlão. Jacir, obrigado, viu, querido? Obrigado. É sempre um prazer estar com você aqui e você abrilhantou mais ainda essa nossa reunião
com a sua entrevista e com a divulgação que você vai fazer. Com certeza. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Semana Agroambiental, programa Fala Carlão. Rumo Azerbaijão, rumo Belém. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.